Rezei todos os dias para que esse sentimento sumisse. Mas então ele olhou para mim e eu soube, não era pecado. Era amor. Rafael não perdia o horário do chacharito. Acordava antes do despertador, lavava as mãos em silêncio e descia direto para a sala de estudos da Yeshivá. Aos 22 anos, era conhecido por sua dedicação, por evitar conversas desnecessárias e por nunca faltar às aulas. Ele se escondia na rotina porque nela encontrava proteção. Ninguém desconfiava que, por trás da pontualidade dos comentários talmúdicos precisos, havia um coração inquieto. Naquela terça-feira, um novo aluno chegou sem anúncio. Sentou-se no fundo, pediu um sidur emprestado e murmurou um shalom quase inaudível. Rafael notou sua presença antes mesmo de ouvir a voz. Era como se o ar tivesse mudado. Quando cruzaram olhares pela primeira vez, Rafael desviou imediatamente, como se tivesse feito algo errado. Não falou com ele no primeiro dia, mas gravou o nome, Daniel. Nos dias seguintes, Daniel passou a frequentar as mesmas aulas. Era articulado, atento, fazia perguntas que desafiavam até os professores. Mas o que mais inquietava Rafael não eram as palavras, era a forma como Daniel o olhava. Não havia provocação, nem curiosidade. Era reconhecimento. Certa manhã, no intervalo entre uma aula de Alachá e outra de Guemará, Daniel se aproximou. Perguntou sobre um comentário de Rambam. Rafael respondeu com frieza, tentando manter distância, mas Daniel insistiu, você fala como se estivesse com medo de mim. Rafael engoliu seco. Não é medo de você, respondeu. É de mim mesmo. A conversa terminou ali, mas algo tinha sido quebrado, ou talvez revelado. Rafael passou a evitar os mesmos corredores. Mudava de lugar nas orações. Mas nada adiantava. Bastava ouvir a voz de Daniel, ou vê-lo balançando discretamente durante a mida, que sua mente se tornava um campo de batalha. Na sexta-feira antes do Shabat, a Yeshiva permitia que os alunos saíssem por 1 hora. Rafael quase nunca aproveitava, mas naquele dia foi até a padaria da esquina comprar chalá. Ao entrar, viu Daniel na fila, sorrindo para o padeiro. Usava um boné simples no lugar do quipá, uma pequena transgressão de liberdade. Quando viu, Daniel o cumprimentou com naturalidade, Shabbat Shalom, Rafael. Rafael respondeu quase sem voz. Foram andando juntos pela calçada de pedras. Daniel falou sobre o trecho da Parashá da semana e como o arco-íris de Noá era, talvez, o símbolo da diversidade que o mundo ainda não aceitava. Rafael fingiu ouvir com atenção, mas lutava contra si mesmo. A vontade de estar perto e o medo de cair se misturavam. Quando se despediram, Rafael voltou para a Yeshivá com o coração disparado e um sentimento que não sabia mais se podia esconder. Naquela noite, durante o jantar de Shabbat, Daniel foi convidado a compartilhar um pequeno Dvar Torá. Falou sobre a necessidade de abrir espaço para todas as almas dentro do povo. Citou fontes. Usou metáforas suaves. Nada herético, mas suficiente para provocar um silêncio desconfortável na mesa. Alguns alunos elogiaram, outros apenas evitaram contato visual. Rafael não disse nada. Mas quando os olhos de Daniel encontraram os seus, sentiu algo diferente, alívio. Alguém havia dito em voz alta aquilo que ele sufocava em silêncio. No domingo, Rafael tentava se concentrar nos estudos, mas as letras embaralhavam. Daniel surgiu de repente, com um caderno na mão. Me ajuda com esse trecho aqui. Sentaram lado a lado. Discutiram, argumentaram, até que o silêncio caiu. Daniel pigarreou. Posso te perguntar algo pessoal? Rafael assentiu. Às vezes, durante a mida, meu coração dispara. Não por causa das palavras, mas por causa de uma presença. E aí eu me pergunto, é possível orar quando o coração se confunde? Rafael baixou os olhos. É possível, mas machuca. Daniel fechou o caderno. Obrigada por não mentir. Rafael não respondeu. Mas naquela noite, não dormiu. A semana seguinte foi marcada por olhares evitados, sorrisos contidos, e uma tensão crescente que parecia prestes a explodir. Rafael tentou jejuar num dia comum, achando que o corpo esgotado traria paz. Não trouxe. Na quinta-feira, foram vistos conversando sozinhos na cobertura. Alguém comentou com o rabino. Na manhã seguinte, Rafael foi chamado ao gabinete. O rabino falou baixo, mas direto, há rumores. Dizem que você tem passado tempo demais com um único aluno. Não vou julgar, mas quero que você reflita,
o recato é proteção, não punição. Rafael balançou a cabeça, em silêncio. Quando saiu da sala, sentiu que o mundo era menor do que antes. Como se, a partir daquele momento, qualquer gesto pudesse ser interpretado como um erro. Naquela noite, Daniel o esperava na escada. Disse apenas, estão falando. E vão continuar falando. Você quer que eu me afaste? Rafael quis dizer sim. Também quis dizer não. Quis pedir ajuda, chorar, abraçar, fugir. Mas ficou parado. Daniel sorriu com tristeza. Então eu mesmo vou decidir. Por nós dois. Virou as costas e desceu. Rafael sentou no degrau. Sozinho. Pela primeira vez, não por escolha. Rafael passou o fim de semana trancado no quarto da yeshivá. Dizia aos colegas que estava resfriado, mas a febre que sentia não era física. A ausência de Daniel do Shabat confirmou o que já temia, ele tinha ido embora. Tentou manter a rotina. Acordava cedo, estudava, orava. Mas tudo soava falso. Até o som das páginas virando o incomodava. Às vezes, pegava-se olhando para a cadeira vazia no fundo da sala. Outras, evitava completamente aquele canto. A dor não vinha só da ausência, mas da certeza de que ele tinha deixado Daniel partir sem ao menos dizer, fica. Na quarta-feira à noite, o rabino deu uma aula especial sobre a luta de Jacó com um anjo. Falou de batalhas internas, de nomes trocados, de cicatrizes que nos tornam quem somos. Rafael escutou com atenção, mas não absorveu nada. Ao fim, ficou sentado, olhando para o chão. Um dos alunos se aproximou e disse, quase casual, sabe o Daniel? Ouvi que ele está internado. Rafael congelou. O quê? O Daniel, o novo. Disseram que ele teve um colapso. Não sei onde, mas parece sério. O mundo ao redor se dissolveu. Rafael saiu da yeshivá sem pedir permissão. Pegou um ônibus para o hospital universitário, único lugar em Recife que atendia casos psiquiátricos emergenciais. Chegou já tarde, com a camisa suada e as mãos tremendo. Na recepção, teve que insistir. Não era parente. Não tinha sobrenome. Mas alguém se comoveu com a urgência no seu olhar. Levado até uma sala, viu Daniel deitado, pálido, os olhos fixos no teto. Quando Rafael entrou, Daniel piscou devagar. Você veio, murmurou. Claro que vim. Por que você não me disse nada? Daniel virou o rosto. Por que você não disse nada quando eu fui embora? Rafael sentou-se na poltrona ao lado. Não sabia o que dizer. Sentia culpa, medo, vergonha. Mas acima de tudo, sentia a dor de ver Daniel naquele estado. Eu achei que me afastar te protegeria. Mas talvez só tenha te deixado mais sozinho, sussurrou. Daniel fechou os olhos por um instante. Depois disse, com voz fraca, você era meu único refúgio. E mesmo você teve medo. Aquilo doeu mais que qualquer acusação. Rafael segurou a borda da cadeira com força. Você não é um pecado. Você é uma pessoa. E eu falhei com você. Silêncio. Eu não tentei morrer, Rafael. Mas também não queria mais viver daquele jeito. Naquela noite, Rafael voltou à yeshivá de madrugada. Foi direto ao mikve. Mergulhou na água fria como se quisesse se purificar do silêncio. Depois subiu a cobertura e olhou o céu. Rezou sem palavras. Apenas pensou, se esse sentimento existe, então que encontre um caminho. Nos dias seguintes, visitou Daniel sempre que podia. Levava livros, comida, silêncio. Falava um pouco. Mas a presença bastava. 2 semanas depois, Daniel recebeu alta. Não voltou a yeshivá. Foi para a casa de um tio, fora da cidade. Rafael seguiu estudando, mas agora com outro foco. Procurou artigos, textos rabínicos, histórias de outros jovens. Descobriu que não estavam sozinhos. Que havia rabinos dispostos a ouvir, mesmo que não a concordar. Escreveu uma carta longa para o rabino da yeshivá, pedindo uma conversa. Foi recebido com calma. O rabino ouviu tudo, o sentimento, a culpa, a visita ao hospital. Ao fim, disse: Você não quebrou a Torá. Mas quebrou a si mesmo tentando encaixar-se onde não cabia. Rafael arregalou os olhos. A Torá é eterna, mas nossas interpretações mudam com o tempo. Ainda assim, há limites.
Você precisa entender o que pode carregar e o que precisa compartilhar com alguém. Daniel não voltou, disse Rafael. Mas eu quero lutar para que ninguém mais precise passar por isso. O rabino assentiu. Então lute com clareza. Sem ódio. Sem pressa. E sem esquecer que o amor verdadeiro não destrói. Na semana seguinte, Rafael escreveu para Daniel. Pediu desculpas, mas não apenas isso. Convidou-o para um encontro neutro, no café perto do centro cultural, sem símbolos religiosos, sem pressão. Daniel aceitou. Encontrarão-se numa tarde de céu cinza. Sentaram, pediram chá. Rafael falava devagar. Daniel ouvia. Depois trocaram papéis. Não acho que podemos voltar a Yeshivá, disse Daniel. Mas talvez possamos fazer algo novo. O que? Perguntou Rafael. Criar um espaço. Para quem é como a gente. Gente que acredita, mas também sente. Gente que ama, mas não quer abandonar a fé. Rafael sorriu, pela primeira vez em muito tempo. Você acha que vão ouvir? Talvez não agora. Mas um dia alguém vai precisar. Rafael e Daniel sabiam que não bastava vontade. Criar um espaço de acolhimento para jovens religiosos LGBTQ+, significava enfrentar resistência dentro e fora das sinagogas. Mas não estavam mais dispostos a viver no silêncio. Começaram com o que tinham, um grupo privado online. 3 pessoas no início. Depois 7. Em menos de um mês, já eram 22. Rapazes de várias cidades, alguns ainda dentro de yeshivot, outros expulsos de casa. Cada relato chegava como um espelho, histórias de fé sufocada, orações interrompidas por culpa, expulsões, ameaças, tentativas de desaparecer. Daniel cuidava das conversas. Rafael organizava os estudos. Criaram encontros virtuais semanais com temas de ética, relatos bíblicos sobre amor e dor, textos de sabedoria judaica aplicados à realidade de quem vive às margens. Evitavam qualquer confronto direto com autoridades rabínicas. Não era sobre revolta. Era sobre existir. Certa noite, um rapaz de 17 anos, de interior da Bahia, mandou mensagem: achei que era o único. Agora sei que não sou maldito. Só estou tentando amar sem perder Deus. Aquilo bastava para continuar. Com o tempo, souberam de um rabino em São Paulo, conhecido por acolher jovens em crise. Não aprovava relações entre pessoas do mesmo sexo, mas também não pregava exclusão. Rafael escreveu, pedindo uma reunião. Foram juntos. O rabino os recebeu com um olhar cansado, mas atento. Vocês não estão pedindo permissão para viver no erro, ele disse. Estão pedindo para continuar buscando Deus sem negar quem são. Rafael assentiu. E para não perder a alma no caminho. O rabino respirou fundo. Não posso prometer aceitação da comunidade. Mas posso garantir que há espaço para diálogo. Ele sugeriu que compartilhassem sua experiência em um pequeno seminário sobre juventude e espiritualidade, promovido por um coletivo judaico universitário. Sem bandeiras. Só verdade. Daniel hesitou. E se nos atacarem? Responda com presença. Vocês já carregam o escândalo de serem o que são. Agora escolham o que fazer com isso. No dia do seminário, a sala estava cheia. Estudantes, professores, alguns líderes comunitários. Rafael contou sua história com calma, sem dramatizações. Disse como o silêncio pode adoecer. Como a fé pode virar prisão quando não há espaço para dúvida. Daniel falou depois. Contou da internação, do quase fim, e de como um gesto simples, uma visita, um chá, uma escuta, pode mudar um destino. Alguns aplaudiram. Outros desviaram o olhar. Um senhor se levantou e disse, entendo a dor. Mas não podemos relativizar a Torá. Rafael respondeu, não pedimos para mudar a Torá. Pedimos para não sermos expulsos dela. A frase se espalhou pelas redes sociais do evento. Em poucos dias, foram convidados para um podcast, depois para um encontro interreligioso sobre juventude e saúde mental. Não falavam como ativistas. Falavam como sobreviventes que ainda acreditavam. A exposição trouxe reações. Um antigo colega da Yeshiva escreveu uma mensagem agressiva: vocês são uma vergonha. Estão confundindo os jovens. Deviam ser silenciados. Rafael quase apagou tudo. Mas Daniel segurou sua mão. Se eles estão gritando, é porque estamos sendo ouvidos.
decidiram buscar apoio jurídico. Consultaram uma ONG de direitos civis que os orientou sobre limites, proteção e como continuar falando sem risco de retaliação legal. Foi quando surgiu a ideia de um nome, Beit Heshima, Casa da Inscrição, em alusão ao desejo de continuar inscritos no livro da vida, mesmo sendo diferentes. Criaram um canal com esse nome. Publicaram vídeos curtos com reflexões, relatos anônimos, orações comentadas. A audiência era modesta, mas fiel. Uma mãe escreveu: "Meu filho não fala mais comigo desde que se assumiu. Ouvi vocês e chorei. Quero aprender a não perder ele também." Num domingo, receberam convite de uma sinagoga progressista de Belo Horizonte para conduzir um estudo de Shabbat. Rafael hesitou. "Não quero virar símbolo. Só quero respirar." Daniel respondeu com firmeza: "Respirar já é um ato político quando esperam que você se esconda." Aceitaram. Durante o estudo, Rafael leu o trecho de Bamidbar sobre a rebeldia de Coraj. Mas em vez de falar de punição, falou de escuta. Coraj não foi punido só por questionar, mas por querer tomar o lugar dos outros. Nós não queremos tomar nada. Só queremos permanecer. Ao fim, foram abraçados por alguns, ignorados por outros. Um adolescente esperou todos irem embora para dizer: "Pensei em sumir no próximo Yom Kippur. Agora talvez eu fique mais um pouco." Na volta, no ônibus, Daniel encostou a cabeça no ombro de Rafael. Não como casal. Como sobrevivente encostado em outro. "Mesmo entre pedras", murmurou Rafael, "ainda é possível semear." A notícia chegou por mensagem seca: "Seu pai soube dos vídeos. Disse que não quer mais você em casa. Melhor não aparecer." Foi a irmã mais nova quem escreveu. E Rafael leu aquele texto sentado no banco de uma praça, depois de mais uma reunião do grupo Beit Heshima. As mãos suaram. O corpo não se mexeu. A respiração travou. Mas por dentro, alguma parte já sabia que esse momento viria. Não respondeu na hora. Apenas olhou para Daniel, que falava com um rapaz do grupo sobre bolsas de estudo. Quando seus olhos se cruzaram, Daniel entendeu sem precisar ouvir. Naquela noite, Rafael dormiu no sofá do apartamento de um amigo do coletivo. Acordou várias vezes com o corpo encolhido, como se sua alma tivesse encolhido junto. Pela manhã, enviou uma mensagem ao pai, curta: "Não sou vergonha. Sou seu filho." E continuou judeu. Não houve resposta. Daniel tentou não pressionar. Sabia que o corte da família era como amputação, não sangra de imediato, mas dói a cada tentativa de andar. Rafael passou dias calado. Ia aos encontros, participava dos estudos, mas a voz saía baixa. Até que, durante uma roda de conversa, alguém contou que havia sido acolhido por uma família alternativa após ser expulso. Rafael ouviu e, pela primeira vez em dias, falou: "Às vezes, perder a casa é o preço por encontrar quem você é. Mas dói. Não porque perdemos teto. Mas porque quem nos ensinou a rezar agora nos amaldiçoa em silêncio." Daniel o abraçou, dessa vez sem pedir permissão. Não como afeto proibido, mas como escudo. Nenhum dos presentes achou errado. Todos sabiam o que significava esse gesto: "Ainda estamos aqui." Na semana seguinte, Rafael decidiu visitar o bairro onde cresceu. Não foi à casa da família, parou em frente à sinagoga onde foi bar mitvá. Sentou-se no muro do lado de fora. A mesma entrada que um dia atravessou com orgulho, agora parecia distante. Um senhor idoso, que o conhecia desde pequeno, passou. Parou ao vê-lo. "Você voltou?" "Não. Só passei." "Seu pai está ferido." "E eu também." O homem assentiu. "O tempo cura. Mas a verdade que você carrega, essa precisa ser dita." Rafael agradeceu. Foi a primeira frase de aceitação que ouviu desde o corte. Nesse mesmo mês, Beit Heshima recebeu uma doação anônima. Pequena, mas suficiente para alugar uma sala simples para encontros presenciais. A comunidade começava a se materializar. Com o espaço novo, vieram perguntas mais difíceis: até onde podemos ir? Podemos abrigar quem não tem onde dormir? Podemos acolher jovens trans? Rafael temia ultrapassar fronteiras daquilo que ainda considerava sua fé. Mas Daniel insistia: ou somos abrigo, ou somos outro muro. Discutiram. Fortemente. Pela primeira vez, não em sussurros. Você quer transformar isso numa militância que rompe com tudo. Eu ainda acredito na Torá.
gritou Rafael. E eu acredito em pessoas que querem viver. Se a sua Torá não tem espaço para elas, talvez seja você quem precisa reestudar. O silêncio após a briga foi brutal. Não se falaram por 3 dias. O grupo sentiu. A sala ficou mais fria, mesmo com as janelas fechadas. No 4º dia, Rafael apareceu com 2 livros de Musar e uma folha rabiscada com nomes de contatos. Estendeu a Daniel. Não vou abrir mão da Torá. Mas também não vou abrir mão de ti. Vamos encontrar o meio. Nem concessão, nem imposição. Caminho. Daniel respirou fundo. Aceitou. Pouco depois, foram convidados para uma conferência intercomunitária sobre espiritualidade e juventude. Rafael hesitou. O evento teria cobertura da imprensa local. Mas Daniel disse, se você tem vergonha de dizer quem é diante das câmeras, ainda não se libertou. Subiram ao palco juntos. Falaram sobre fé, exclusão, recomeço. Citaram Rambam, citaram histórias reais do grupo. Não havia raiva. Havia dor e proposta. Ao fim, uma mulher se aproximou. Professora universitária. Nunca vi alguém falar de Torá com tanta paixão sem usar palavras de condenação. Obrigada. Foi quando a jornalista pediu para entrevistá-los. Rafael concordou com uma condição, nada de exposição sensacionalista, nada de rótulos fáceis. A matéria saiu na semana seguinte com o título, Do Exílio à Resistência, 2 jovens religiosos que se recusaram a desaparecer. A repercussão foi imensa. Novas mensagens chegaram. Apoio. Ódio. Convites. Ameaças. Uma, em especial, chamou atenção, não concordo com o que vocês representam. Mas não posso ignorar a luz que vocês trazem. Que Hashem os julgue com misericórdia. E nos ensine a ouvir. Numa noite de chuva, voltando da reunião do grupo, Rafael recebeu uma ligação de número desconhecido. Era a mãe. A voz trêmula. Seu pai ainda está bravo. Mas, eu vi sua entrevista. E queria dizer que continuo acendendo vela por você. Rafael não respondeu de imediato. O nó na garganta não permitia. Quando conseguiu falar, disse apenas, obrigado. Por não me apagar da sua oração. 3 meses depois da entrevista, Ben Reshima já não era um grupo pequeno. Contava com mais de 100 jovens espalhados pelo Brasil, encontros híbridos, rede de apoio emocional, parcerias com terapeutas e até um rabino ortodoxo que, embora discretamente, enviava comentários sobre as parashot para inspirar os estudos. Rafael e Daniel mantinham uma rotina firme. Ainda oravam 3 vezes ao dia, estudavam Torá, observavam as mitzvot com zelo. Mas agora, o faziam sem medo de quem eram quando a oração acabava. Dividiam um pequeno apartamento no bairro do Bom Retiro, com camas separadas, não por imposição, mas por escolha. O vínculo entre eles não se media por toque, mas por confiança. Certa noite de Elul, após uma reunião marcada por lágrimas e revelações de novos participantes, Daniel virou-se para Rafael com algo nas mãos, um papel, escrito à mão, com título no topo, Brit Ahavá, Pacto de Amor. Não quero um casamento fora da Alachá. Mas quero compromisso. Com você. Com nossa missão. Com o que ainda virá. Pode ser isso que temos para hoje, e talvez o suficiente. Rafael leu em silêncio. O documento continha cláusulas simples. Ajudar-se economicamente em tempos difíceis. Manter o estudo conjunto como centro da relação. Não esconder a existência do vínculo, mesmo que sem definições tradicionais. Cuidar um do outro na saúde e na dúvida. Assinaram ali mesmo. Sem festa. Sem público. Apenas eles dois, uma vela e a bênção Sheisheanu, sussurrada com os olhos úmidos. Na semana seguinte, foram convidados para um Shabat em uma sinagoga inclusiva, que seguia a liturgia ortodoxa e acolhia pessoas LGBTQ+, sob princípios de recato. O rabino, egresso de uma yeshivá tradicional, os recebeu com braços abertos. Durante a leitura da Torá, Rafael foi chamado para aliá. Leu com firmeza. Quando terminou, ouviu o rabino dizer, a Torá é eterna. E todo aquele que a honra com verdade também faz parte dela. Daniel, ao seu lado, segurou o sidur com força. Não disseram nada. Mas sabiam, algo tinha mudado. Inspirados por aquela comunidade, decidiram organizar uma cerimônia simbólica para compartilhar o pacto com os mais próximos. Não usaram a palavra casamento.
Usaram compromisso. Convidaram amigos do grupo, alguns familiares, o rabino que os acompanhava, e até a mãe de Rafael, que veio de ônibus com a irmã. O pai não apareceu, mas enviou uma carta curta: não compreendo. Mas se você ainda é o mesmo filho que amava estudar, talvez ainda haja ponte. Não destrua a sua. Na cerimônia, leram o pacto em hebraico e português. Um amigo tocou violão. Outro recitou um trecho de Telim. Daniel falou: não somos modelo de nada. Mas somos prova de que existe caminho entre fé e identidade. Nem tudo está resolvido. Mas tudo está vivo. Rafael acrescentou: hoje, não queremos convencer ninguém. Só queremos dizer: estamos aqui. E não vamos mais desaparecer. No encerramento do evento, uma jovem do grupo se aproximou com lágrimas nos olhos. Meu irmão foi expulso de casa ano passado. Ele tentou sumir. Mas sobreviveu. E hoje, ao ouvir vocês, ele disse: talvez eu volte a rezar. Daniel sorriu. Rafael também. Não porque tinham vencido, mas porque sabiam que a semente estava lançada. O tempo passou com a cadência das Parashot. A cada novo ciclo, o grupo crescia, enfrentava tensões, mas se mantinha. Num Rosh Hashanah seguinte, Rafael foi escolhido para tocar o shofar. Preparou-se com seriedade. Ensaiou os toques. Sentia que não era só um som, era um chamado. No momento final, subiu a bimá e soprou a Tequia Gedolá com toda a força do seu fôlego. O som ecoou por longos segundos. Não era lamento. Era resistência. Ao descer, Daniel o esperava com o pacto nas mãos e uma nova assinatura, a de ambos, agora como cofundadores do projeto que se espalhava. Hoje, Rafael coordena estudos online com jovens de várias partes da América Latina. Daniel lidera um coral que canta nigunim em hospitais públicos. Vivem com simplicidade. Sem esconder-se. Sem confrontar por confrontar. A cada vela de Shabbat, acendem também a promessa de que ninguém deve ser obrigado a escolher entre fé e dignidade. E se um dia a tradição perguntar: vocês ainda são nossos? Eles terão resposta: nunca deixamos de ser. Só aprendemos a ficar de pé com a cabeça erguida.